eu vou te dar 3 motivos para curtir a correnteza. Você quer informação, você gosta de cultura e acredita na ciência. Olha, primeiro eu quero ressaltar esse belíssimo material que recebi do professor Hélio Rocha. Os Lengomascói, do Chaco, Paraguai. Uma tradução belíssima. Ainda não li, não sei, não posso definir, não posso dar uma opinião a respeito, mas prometo que em breve nós vamos estar falando um pouco sobre esse material. Mas veja bem, durante a última semana, a Universidade Federal de Rondônia realizou um acolhimento acadêmico, né? Ela vem realizando durante todo esse mês de janeiro e agora iniciozinho de fevereiro, essa atividade aí que tem a intenção de integrar mais o novo aluno, principalmente o calouro da universidade. E neste evento, que pode ser considerado assim um evento, uma atividade de grande porte, são ofertadas principalmente palestras com significativos debates científicos de alto nível. Confira com a gente aqui os principais tópicos de entrevistas que nós fizemos. Uma das missões da SBPC é que a ciência recebeu muito. A linguagem constrói a realidade. É um espaço de circulação. Nós não podemos esquecer que ainda estamos num período de muito negacionismo. E a fala da presidente, a fala da secretária-geral da SBPC, professora Cláudia Linhares, reforçando aqui essa retomada das regionais da entidade, ela defende essa perspectiva de que a cultura da ciência precisa ser implementada. Vamos conferir a fala da professora. Uma das missões da SBPC é a divulgação da ciência, a popularização da ciência. A gente acredita não apenas que a ciência pode trazer muitas soluções, né, para os grandes problemas brasileiros, mas a gente acredita também que a cultura científica é uma questão de cidadania. A gente acha que todo cidadão, toda criança que recebe uma cultura científica, que se apropria da ciência, se apropria do seu entorno, ela se torna um cidadão pleno e ela pode agir na busca desse Brasil que a gente tanto deseja, se torna um agente, né? E essa abertura, né, de pensamento, de reflexões, é a ciência que pode trazer, né? E a presença da SBPC aqui em Rondônia, de volta, né, com a abertura da Secretaria Regional, envolvendo todas as instituições, porque a SBPC ela não pertence a uma instituição, ela é um patrimônio, na verdade, da sociedade brasileira e da sociedade de Rondônia também. A gente acha que pode ser um elemento importante para a gente fazer um excelente trabalho de divulgação e popularização da ciência e defesa da ciência, claro. O presidente da SBPC, professor Janine Ribeiro, ele relevou a importância da prática científica na composição com um discurso sobre a ética e democracia. Vamos conferir. É que a ciência recebeu muito financiamento dos setores militares, então a guerra se valeu muito da ciência, exemplo grande a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945, e hoje nós estamos cada vez mais priorizando a pesquisa que melhora a expectativa de vida, permitindo que as pessoas vivam mais tempo, e a qualidade de vida, permitindo que as pessoas tenham uma vida mais feliz, mais satisfatória. Curta agora um trecho da entrevista concedida pela professora da Unicamp, Carolina Rodrigues, por ocasião da aula inaugural do mestrado acadêmico em letras. Bom, essa é uma questão teórica, filosófica, eu diria, central, né? Se a gente pensa lá desde os clássicos, como Aristóteles, que dizia que o homem é animal simbólico, não é? O que significa isso? Que o que distingue o homem dentre os animais é que ele tem símbolo. Eles são seres falantes, não é? Então, mais do que impactar, a linguagem constrói a realidade. Isto é, o que significa isso? Que a relação do sujeito, dos seres humanos, com o real natural, vamos dizer, é uma relação que não é direta. Ela está mediada pelo símbolo, não é? Então, eu vou pôr um exemplo, não é?
uma questão como as necessidades de sobrevivência, como todos os animais, não é? De se alimentar ou de morar, né? Ou de se vestir, né? De se cobrir, né? Nós sabemos que os sujeitos não vão comer de qualquer jeito, no sentido de atacar. Eles vão desenvolver a culinárias diferentes, vão preparar, não é? Não se trata só de satisfazer a necessidade natural do sustento do corpo, né? Os sujeitos têm a criatividade, eles vão criar graças a essa questão do simbólico. Então, nesse sentido, né, é a linguagem que faz do sujeito um sujeito e não um simples animal. A gente pode pensar de outra forma. Então, por exemplo, se proteger do frio, do calor, tal. A gente sabe que não se trata só de se proteger do frio, porque tem roupas diferentes, não é? Não surgiriam os grandes, né, como se diz assim, o Pierre Cardin e não sei o quê, ou não existiria a moda. Então veja como eu acho que o que a linguagem permite fazer, é o pressuposto para ser sujeito, não é? É que já os psicanalistas dizem que a biologia não é destino, não é? Porque a sexualidade humana não depende apenas da anatomia, não é? Eu diria de maneira geral, a natureza não é destino. É isso que dá a possibilidade do sujeito, dos seres humanos, das sociedades construírem, transformarem, graças a essa capacidade de simbolização. O título da palestra, O Discípulo Obediente como Forma Sujeito Indígena das Missões Jesuíticas, uma análise do exemplo nas gramáticas coloniais do Guarani, questionada sobre as transformações da realidade através dessa espécie de estética da língua. A professora fez ponderações. Essa questão estética da norma, do que se diz, não se diz, não é? Bom, sempre há, em qualquer sociedade, acho que mesmo nas sociedades orais, não é? Mas em todas as sociedades há um modelo que é considerado valorizado, não é? Então, por exemplo, para a gramatização do árabe era a fala dos poetas, não é? A gramatização do francês, no período clássico, era a fala da corte, não é? A gramatização do Guarani era a fala dos índios mais capazes, eles diziam assim, não é? Então, eu acho que tem uma questão, porque a gente está acostumado a ir à escola, não é? E aqui ensina, bom, isso é o correto, o resto é errado, não é? Existe uma reação a isso, poderíamos dizer assim, sociolinguística ou sociologista, que diz não, todas as variedades valem igual e a escola tem que ensinar todas, né? Eu acho que é importante pensar que em sociedades como as nossas, que já são urbanas, né, ligadas a estados nacionais, há uma necessidade importante que é criar uma língua comum, né? Mas língua comum não significa língua única. Então não é impossível pensar em ensinar uma certa norma de português na escola sem desprezar as outras e sempre vendo as contradições, não é? Mas que possa conviver com as outras. Isso me lembra uma frase do poeta Dante Alighieri, de 1305, por aí, não é? Quando faz um tratado chamado Da Eloquência em Vulgar. Vulgar eram as línguas que não eram o latim, não é? E que ela vai dizer assim, a língua nacional da futura nação italiana tem que ser uma língua comum a todos e própria de ninguém e que possa servir, conviver com as outras. Não é literal, não é? Então eu acho que a gente tem que deslocar essa ideia de língua nacional como língua única, mas isso não significa que pode ser que todas as línguas tenham o mesmo estatuto, não é? Então eu acho importante pensar numa língua nacional como uma língua comum que conviva com outras línguas nacionais, porque nem todas podem ser oficiais,
não é? Então eu acho que tem uma autora francesa que vai falar da crítica ao francês dito clássico, não é? E que tem uma resposta que ela diz de certos movimentos de esquerda dos anos 70, né, que acabaram com essa questão da norma, considerada que era careta, era monarquista. E ela vai dizer, se tirou o bebê com a água do banho, entendeu? Porque essa falta de ter uma língua comum faz com que o espaço de comunicação também, inclusive entre classes sociais diferentes, não tem esse espaço comum. Deixando aqui o meu abraço ao professor Elcio Fragoso, que está à frente aí da coordenação do mestrado em letras. Ele que foi o mediador da palestra da professora Carolina Rodrigues. Durante a entrevista ao canal, ele destacou a importância desses acontecimentos para a instituição, para o próprio mestrado. Olha, Nalto, nós sabemos que a instituição, a universidade, é um espaço de circulação do conhecimento científico. Então, né, uma aula, iniciar um semestre, né, com uma aula, com um professor convidado, que tem uma pesquisa, uma experiência de pesquisa, que tem um trajeto de estudo, um percurso de pesquisa, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, sobretudo, para mostrar, para explicitar isso para os nossos alunos, né? Porque nós somos formadores de pesquisadores, né? Nós estamos nessa posição, então nós temos essa responsabilidade. A professora Marília Cotincuiba, que está à frente aí da Pró-Reitoria de Cultura, também fez uma fala importante para ressaltar aí essa recepção aos calouros, aos novos alunos. É importante a presença de todos os alunos aqui, nesse momento em que o nosso programa de mestrado ele avançou para nota 4, tem a perspectiva de uma PCN para um programa de doutorado. O nosso programa ele atende o estado de Rondônia como o único programa da área de letras e linguística que atende essa região. Temos outro programa, mas é na área de estudos literários. Então o estado de Rondônia é um estado que necessita de um doutorado na área de letras e é um estado que é um programa que tem referência porque vem formando pesquisadores há mais de 10 anos nesse estado. Atualmente eu estou à frente da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, a PROCEA, mas fiquei 4 anos como coordenadora desse programa e continuo professora desse programa e vejo como muito significativo esse retorno à presencialidade de uma aula inaugural e, sobretudo, a vinda da professora doutora Carolina para conversar e discutir assuntos tão pertinentes na atualidade.